19 Kiren Saga Capítulo 59 Catatoskra Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfu.net. Por favor confira o site, link na descrição. Eu disse Nexus. Não, nós já concordamos com o Creation Club. Vocês não entendem. Isso é um péssimo presságio. Já fizemos uma votação. Nexo. Clube da Criação. Nexo. Clube de Criação. Droga. São 4 contra 1, João. Então feche. Essa foi uma briga pelo nome do time. Eles concordaram em chamá-lo de Clube da Criação. Eu realmente odiava esse nome. Por que você pergunta? Na minha vida passada, havia 2 plataformas principais para mods de Skirim. Nexus, preferido pela maioria das pessoas, gratuito e com todo tipo de conteúdo de qualidade. Foi o orgulho e alegria de nós, jogadores de Skirim, embora os mods não fossem oficiais e às vezes afirmassem ter muitos bugs. Por outro lado, havia o Clube da Criação. Pense nisso como colega valentão de quem você realmente não gosta. O Creation Club também era uma plataforma mod lançada pela empresa oficial do jogo. Tinha mods próprios diferentes do Nexus e eram mods pagos. Não apenas isso, eles também funcionaram bem com o jogo e não tem nenhum bug. Se você quiser acreditar, eu acho. Em suma, o Nexus é como os senpais dos clubes de futebol e o Clube da Criação é como os nerds dos clubes de pesquisa de mangá. Sabe-se exatamente qual deles as meninas gostam. E parece que entrei para o Manga Research Club agora. Então, líder, o que? Me chame de chefe. Tudo bem. Chefe, o que são essas coisas? O que Morbagog estava segurando eram alguns dos meus esboços. Esta é a máquina mágica de bombeamento de água, a mesma que o colégio usa, mas esta pode ser alimentada por gemas da alma em vez dos pontos de foco mágico. Esta também é a máquina de transmutação de água do mar que também segue a mesma ideia. Mas há realmente alguma importância em um projeto como esse? Na verdade não. Vamos apenas criá-los para um trabalho paralelo mais tarde. Os projetos principais serão este e este. Eu tirei 2 esboços. Esta é a coisa em que você trabalhou antes. Para dizer a verdade, seu primeiro trabalho carecia de muitos cálculos. Esta máquina pode detectar e calcular o mágica de alguém com esta equação. Chamaremos o termo da unidade mágica única de Magic's Point, ou MP para abreviar. Isso não está muito longe da ideia do jogo. Usei a Petit Solgen como base do cálculo. No jogo, a Petit Solgen possuía 250 Magica Point que podem ser notados quando alguém usa Enchanting Table. Com base nisso, trouxe algumas Petit Solgens X até a borda e usei minha Magica Detection até compreender a sensação de 250 MP. Depois tentei aplicar a ideia em um dispositivo mecânico, mas não tive tempo de encantar e fazer principalmente por causa da minha péssima habilidade em metalurgia. Este outro esboço é mais importante. Eu disse, este é o detector de frequência de saída mágica ou o que eu gosto de chamar de Dareômetro. Descaradamente, dei meu nome a ele. Seu senso de nomenclatura é inexistente, chefe. O quê? Diga isso de novo. Agora pare de fazer barulho. Isra interrompeu. Sabemos o uso do primeiro dispositivo, mas qual é o uso desse dareômetro? Bem, como você vê, ele tem a forma de uma luva com um contador nas costas. É um dispositivo que detecta a forma da saída de mágica do corpo de um mago e a agulha do contador se move com ele. Imagine se mágica vem do corpo para um feitiço como este. Peguei um papel e fiz um diagrama para MP, SEC. Se o feitiço for um feitiço de canalização, deve aparecer no diagrama assim. Desenhei uma curva a partir do canto do diagrama e cheguei a um certo ponto e continuei com a linha horizontalmente. Se é um feitiço que você carrega e depois lança, deve ficar assim. Desenhei outra curva subindo do canto do diagrama e alcancei um ponto mais alto. Em seguida, fiz a linha verticalmente para baixo. Como você pode ver, a saída de mágica aumenta conforme você carrega, então atinge o ponto onde o feitiço está completamente carregado. Depois disso você lança e nenhuma saída de mágica sai novamente. Este pode imaginar. Maran disse.
Agora pense nisso como feitiços totalmente bem-sucedidos. Como seriam os feitiços não totalmente bem-sucedidos e os mal-sucedidos? A linha ficará perturbada, quero dizer, não ficará bem curvada. Disse Eliel. Exatamente. Para aqueles que pesquisam pequenos feitiços, este dispositivo será útil para detectar as deficiências, mas e aqueles que trabalham com feitiços de destruição de nível mestre? Será essencial. Disse Murbagogi. Ele está certo. Alguém como Faralda precisará deste dispositivo mais do que qualquer um no colégio agora. Se alguém falhou com um feitiço de destruição de nível mestre e o tiro saiu pela culatra, as consequências serão assustadoras só de pensar. Muitos magos morreram por causa disso. Mas este dispositivo não os salvará simplesmente com isso. Este dispositivo realmente adiciona um mecanismo de segurança. Quando um feitiço dá errado e a agulha começa a balançar para a esquerda e para a direita, ele ativa um mecanismo de segurança. Existem 3 habilidades que ainda não tenho certeza de qual seria a mais útil. Dissipar, proteção ou silêncio. Dispelling é um mecanismo de segurança que pode fazer a luva dissipar o feitiço que está prestes a enlouquecer. Seu único problema é que o feitiço pode ser muito forte e o efeito que fazemos não é forte o suficiente. Ward é criar um escudo mágico ao redor do lançador, mas o tiro pela culatra pode ser muito poderoso para isso. Silêncio é um mecanismo de segurança que impede o usuário de lançar magia com força por um segundo. Isso também pode ser perigoso, pois o feitiço pode explodir e deixar o mago indefeso. Depois de uma conversa acalorada com a equipe, chegamos à conclusão de usar Dispel, pois era a ideia mais segura. Ok, acho que é nisso que vamos trabalhar agora. Na hora do próximo exame, nós 4 teremos terminado os projetos em mãos e teremos novas ideias. Sim, chefe. Murbagogi foi demitido. Maran, vou precisar de sua habilidade de engenharia para construir uma vila e algum projeto em Winterhold. Então certifique-se de liberar algum tempo quando chegar a hora. O gigante Khajiit arregalou os olhos. Você está tendo uma vila em Winterhold? Sim, e daí? O Jarl não vai deixar um mago em sua cidade. Ele pode não ser capaz de nos assediar no colégio, mas alguns suspeitam dele por atentados contra alguns magos fora da cidade e do colégio. Tem certeza disso? Eu ouvi sobre isso também. E Isra disse, alguns magos antes tentaram fazer um bom relacionamento entre o colégio e a cidade, mas alguns deles receberam forte oposição do Jarl. Alguns daqueles que realmente lhe causaram dor de cabeça morreram em lugares perto da costa. HMMM. Isso é mais do que eu pensei que seria. Obrigado pelo aviso. Mas não posso desistir ainda. Acho que devo ir agora. Espere. Eliel perguntou, o que há naquele quinto esboço? Quinto? Eu não trouxe nenhum quinto. Este projeto. Eliel mostrou isso. Oh. Deve ter ficado preso com os outros papéis. O resto deu uma olhada e gostou do que viu. Parece estranho, mas eu gosto. Ele cospe fogo. Maran acha que o design parece um pouco élfico. Esses idiotas. Esta é uma arma de outro mundo. Eu estava apenas desenhando algumas coisas. Oh. Como é que se chama? Maran estava gostando de qualquer coisa com o gênero de armas. AK-47. Nome estranho. É realmente élfico. Acho que foi feito pelos elfos soviéticos. Quem são aqueles? O Aldmir e Dominion da minha vida passada. Vida passada? Oh, eu tive um daqueles que você conhece. Eu disse, deixe-me falar sobre os dragões também. Tio, depois de um tempo saí do clube, encontrei-me com Julanar no caminho e disse a ela para trazer meus sabres que forge para o quarto de Nurina. Meu próximo alvo eram as baias no corredor. Eu estava procurando por uma armadura decente e uma arma. Talvez seja o colégio, mas não significa que não usamos armaduras ou armas. Alguns dos estilos de batalha no colégio exigem que o mago esteja familiarizado com combate corpo a corpo, assim como os caras do torneio. E falando no diabo, acabei de encontrar Svadal e Svefna. Eles me mostraram uma boa barraca para armaduras e armas. Comprei algo para Trudvar, meu futuro Usecarlo. Minha próxima agenda era uma reunião que eu queria fazer há algum tempo.
Fui direto para o salão do semblante e procurei nos lugares onde os estudiosos vão para comer e relaxar. Devo encontrá-lo em qualquer lugar aqui. Ah! Aqui está ele. Olá, posso incomodá-lo por algum tempo, senhor? Falei amigavelmente com um aluno do último ano do Bosmer Scholar. Você é um daqueles garotos do primeiro ano agindo como idiotas. Por favor, vá fazer isso em outro lugar. O Scholar ficou aborrecido comigo. Ele é um elfo, então sua reação é um pouco esperada. Eu sou conhecido como João Dari. João Dari. O suposto filho da arquimaga Nurinaren, aquele com a pontuação lendária no exame de subida de nível campeão do torneio. Também aquele que destruiu as bolas de Otor. Oh, bem, eu sou tão famoso. Claro. Eu não sei o que o bom destino levou você até mim, mas tenho certeza que vamos nos dar bem. Meu nome é Entir. Eu e minha equipe lidamos com a maioria das tendas por aqui e eu estava procurando uma chance para convidá-lo para o exterior. Estou certo. Chega de besteira. Eu disse, este elfo não vai acabar com isso hoje. Uá! Ele foi pego de surpresa e tentando processar a situação. O velho Delvin diz oi. Eu disse com um sorriso. O que? Entir saltou de seu assento, mas olhou em volta para verificar se ninguém viu sua aparência miserável. O velho Delvin. Como? Chefe Mallory? Esse é ele. Você. Entir olhou e me checou. Você é um de seu povo? Sim, pode ficar tranquilo. Seu povo significa as pessoas que estão em bom relacionamento com Delvin, mas não com Mercer Frey. Há uma grande fração na guilda desde que Mercer se tornou chefe há muitos anos. Ninguém gostou da maneira como ele fazia as coisas, mas o mais importante, Delvin tinha suas suspeitas sobre Mercer e mantinha seu pequeno círculo longe do de Mercer. Na verdade, Delvin está certo como o jogo provou mais tarde, mas atualmente minha classificação é um pouco baixa para eu atuar contra Mercer pessoalmente. Entir também não gostava de Mercer, então ele não tinha certeza de como lidar comigo. Mesmo depois de eu tentar acalmá-lo. Ok, isso pode deixar você à vontade. Movi minha manga esquerda para cima e mostrei meu braço para Entir. Havia uma tatuagem nele. Isso não pode ser. Você é a Cata Tosca? Sim, sou eu. Se alguém da Terra moderna visse a pequena tatuagem no meu braço, pensaria mal de mim. Porque alguém teria uma tatuagem de Hello Kitty assim. Eu realmente odeio isso também. Mas para outros, essa tatuagem significava Catatoscrita em uma grande história na guilda, a barra N. Catatosca é uma variação de Ratatosco, um esquilo que sobe e desce a árvore do mundo Yggdrasil para levar mensagens entre a águia Vedrfionir, empoleirada no topo de Yggdrasil, e a serpente Nidogr, que habita sob um dos três raízes da árvore. Meu Deus! Eu ouvi as histórias sobre você. Uma criança que foi criada por Delvin e se tornou um dos 7 horrores de Riften. Ele estava certo. Catatosca é meu apelido comercial na guilda. Eu costumava escalar paredes e correr em telhados, então fui chamado de Catatosco. Também são os 7 horrores de Riften: Kinjakr, o canibal, um cozinheiro serial killer, o rei de Kart, conhecido pelos ladrões como Catatosco, o Ratuai, como um lugar, o Thieves Guild, em si, a taverna conhecida como Rajade Lagoon, o Face Butcher corretamente o Face Sculptor, e, finalmente, a própria Maven Black Briar. Engraçado, 6 dos 7 são do próprio Ratuai. E o nome, Catatosco, foi feito para eu evitar ser conhecido como um menino que gritou um grito de guerra em Riften. De qualquer forma, vou precisar de alguns favores de agora em diante. Você pode ser confiável. Que tipo de pergunta é essa? Entir disse com raiva, e eu ia lhe oferecer alguns descontos. Muito bem, mas eu pago do meu jeito, não cago onde como. Oh, a referência é nova, mas difícil para as minhas emoções, sabe? Tudo bem, em que posso ajudá-lo? Eu quero saber o negócio com esse Jalcurir. Oh, Curir. Bem, isso não é fácil de dizer. A menos que seja o colégio, esse cara tem um domínio firme sobre o Interworld, ou o que parecia ser. Eu não gosto muito desse tipo de segredo e aconselho você a ficar fora disso.
O Winterhold é um reino que pertence a um dos clãs ocultos, e Corir é apenas um mascote. Clãs ocultos. Algo como o clã Juba de Fogo. Então você ouviu falar deles. Os Firimanes não estão totalmente escondidos, pois eles vivem em Astmarsh e têm um grande negócio como marinheiros e comerciantes de cavalos. O que exatamente são os clãs ocultos? Você está perguntando qual é a cor do ar. Ninguém sabe. O que se sabe são clãs como os Firimanes. Também ouvi falar de outros nomes no mar como os Bloodsails, um clã que tem um grupo pirata chamado Tiorkers de Sangue. Seriamente? E se você pensou que termina aqui, então você está enganado. Alguns dos clãs ocultos têm raízes a Kaviri, alguns são antigos clãs de vampiros, alguns são poderosos adoradores de Daedra. Você deve estar brincando comigo. O que é mais importante é que esses clãs não têm interesse no mundo normal na maioria das vezes. Eles possuem pequenos exércitos com capacidades muito altas. Eles nem pensam nos reis e jarls como iguais. Droga. Isso não é nem um pouquinho do jogo. O jogo? É. Esqueça isso. Como você adquiriu essa informação? O que você acha que eu estava fazendo aqui em Winterhold todo esse tempo? Só posso fazer negócios aqui porque o colégio é muito poderoso como entidade e até mesmo um clã oculto teria que pensar duas vezes antes de cruzar nosso caminho. E fora da cidade? Se você for o alvo, será caçado como um cachorro. Certa vez, vi alguns magos serem mortos só porque meteram o nariz nos negócios da cidade. Enti disse, há também um tolo que apareceu na cidade ontem e criou alguns problemas como o Jarl. Ah! $H ponto de exclamação invertido T. Tal idiota existe. Ah. Você acredita nisso? Eu vou me matar agora. O embaraço. Então, quem são aqueles que normalmente lidam com Corir? Enti pensou um pouco e disse, os Bloodworkers. Kirin Saga capítulo 60 Força. Não sou uma pessoa inteligente e nunca direi que sou, pois pessoas inteligentes recuariam em uma situação como a minha. Parece que esses Bloodworkers trabalham sob algum grande clã chamado Bloodsails. O que significa que estou enfrentando um jarl que é apoiado por piratas que são apoiados por alguma superpotência e devo sobreviver. Parece o meu tipo de aventura. É preciso lutar contra alguma força super oculta de tempos em tempos para manter uma boa saúde. Droga. Me sinto miserável. Vamos apenas enfrentar o que está vindo para nós agora. Vou lidar com esse Corir de uma forma que o faria se arrepender de cruzar meu caminho. Uma capacete que ele quer? Ele receberá um capacete. Com algo extra, claro. Entir, como qualquer outro ladrão, era um bastardo nojento, mas fácil de lidar. Ele também me mostrou algumas de suas coleções. Eu comprei um livro chamado Windsand e uma grande Soulgen. O Windsand é um livro importante que veio de Amerfell para quem quer pesquisar a magia do ar. Normalmente a escola da destruição tinha três formas de energia que são consideradas como elementos. A chama e o relâmpago que são conhecidas como energias legítimas e a geada que é uma alteração da natureza da energia para sua forma mais fria. Afinal, Frost Magic não é Ice Magic, embora possa causar a formação de gelo. Despedindo-me de Entir, fui para a casa de Nurina. Nurina estava preguiçosa, ela ficou enérgica quando contei a ela o que fiz em Winterhold. Ela também parecia saber uma ou duas coisas sobre o que acontece na cidade. Definitivamente, não contei a ela sobre meu plano de balneário, mas disse que queria fazer algum projeto lá. Isso não era inteiramente uma mentira. A casa de banho é apenas uma maneira de fazer dinheiro circular em Winterhold e, desde que seja bem-sucedida, iniciarei um novo negócio imediatamente. Ela também estava preocupada com o diário. Hilda parecia ter contado a ela sobre o que aconteceu, mas o diário tinha assuntos mais sérios, incluindo a coisa com Lanette. Ela estava realmente planejando me apoiar no que vai acontecer a partir de agora. Ela também parecia ter terminado outro feitiço Atronache em um dia. Era um Flame Wolf Atronache, mas poucas vezes maior que o normal. Também precisava de um Atronache mais poderoso para expandir tanto o corpo. A última coisa sobre a qual conversamos foi o plano para lidar com o problema do Jarl de Winterhold. Tenho que admitir,
Nurina pode ser assustadora quando planeja algo malicioso. Eu também dei a ela a grande sougem que acabei de comprar e pedi a ela para encantar meus Keyforge de sabre. Discutimos mais uma vez sobre o encantamento, mas dessa vez eu venci. Meu encantamento foi meio complicado de manusear, mas o resultado do seu sucesso será assustador. Ao contrário do meu Agni-Ra, que dependia do elemento Sol para causar mais dano, esse encantamento era um encantamento duplo que tinha dois efeitos e eles eram desagradáveis. O primeiro é Burden. Este encantamento colocará peso em qualquer objeto que a lâmina tocar por algum tempo, incluindo objetos e pessoas. O segundo encantamento é Paralise, que fará o que seu nome diz. Esta arma vai devastar seus alvos. Estou orgulhoso dela por algum motivo. Então, como você vai lidar com Kurir? O homem pediu um capacete. Seria uma pena se ele não usasse, então vou pedir a ele em público para colocá-lo. Qual é o ponto? Bem, você pode imaginar o que um capacete encantado faria se fosse encantado com uma maldição, certo? Nurina abriu os olhos e os estreitou. Ela pensou por um tempo. Tudo bem, mas o que acontecerá se você tiver perseguidores? Eu não irei para Obsfal primeiro. Eu também tenho alguns acordos de negócios que preciso ver primeiro. Oh, estou ansioso para ver o que você vai fazer. Eu saí pouco antes do pôr do sol. Nurina me ajudou com algumas de minhas pesquisas e acho que estou pronto para testar os novos feitiços agora. Escolhi ir acima do Salão dos Elementos. O telhado pode ser acessado através de qualquer torre de lá. O telhado em si é circular e pode-se contornar a faculdade facilmente. O tempo estava frio e um pouco ventoso, mas estava perfeito. Alguns alunos estavam aqui, mas todos estavam fazendo seus próprios testes. Escolhi o lugar mais distante de qualquer um e agora estava tudo pronto. A primeira é do aspecto detecção. Agora meu novo feitiço era Pinpoint. É um feitiço que pode marcar qualquer um ou qualquer coisa e me fará detectá-lo melhor. Meu plano era esperar por qualquer pássaro e lançá-lo sobre ele, e aqui estava. Uma Ivory Gull passou voando pela minha cabeça e comecei a lançar o feitiço como um louco. Finalmente acertou o alvo na sétima tentativa. Nada aconteceu com o pássaro. Tenho certeza que ele nem sentiu nada. Agora o resultado. Senti uma sensação especial quando o pássaro se afastou. Posso fechar meus olhos e ainda sentir sua localização, mas quando ele chegou a uma certa distância, não pude mais senti-lo. Isso foi maravilhoso. Eu meio que gostei do feitiço, mas tinha mais aplicações do que apenas isso. Se for associado a magias do espaço ou da alma, pode se tornar marca do espaço ou marca da alma, útil tanto para teletransporte quanto para telepatia. O uso atual para o feitiço também não era ruim. Pode ser considerado um feitiço Locom. Lancei em outro pássaro e lancei Sunfire. O feitiço não faria mal a um ser vivo, mas assustou o pássaro quando voltou atrás dele. O segundo feitiço que eu queria testar era um novo aspecto pela primeira vez. É o aspecto força. Basicamente é força telecinética. Telequinesis é um feitiço de ponta que drena muito mágica, mas esse feitiço é uma versão menor dele. É chamado de feitiço grip. É basicamente como o nome. Meu senso de nomeação é meio honesto, então não vou chamá-la de algo como Tigre Pofumit ou algo assim, apenas grip serve. Peguei uma caneca que peguei no caminho para cá e joguei na frente. Evocar um novo feitiço foi meio doloroso e minha mágica ainda não estava muito focada. Ainda assim, eu era bom demais para fazer um feitiço dar errado. Depois de algumas tentativas consegui agarrar a caneca com o feitiço. Ela subia e descia facilmente. Grip pode criar um efeito de controle com o mesmo tamanho de uma alça e adicionar algum efeito brilhante a isso. Quando eu melhorar com isso, serei capaz de sufocar as pessoas ou talvez esmagar objetos com ele. A telecinesia pode fazer o mesmo, mas o efeito pode pegar objetos maiores. O próximo feitiço era do mesmo aspecto. Chamava-se Force Bullet, e assim como o nome, faria uma bala de Telekinetic Force. Teve um efeito desagradável quando assumiu essa forma. O próximo feitiço que eu queria tentar, mas era um pouco ilegal, era uma magia de alma. A razão de sua maldade era porque era um ataque que prejudicaria o corpo astral.
Eu chamei de Souscoche. Isso era tão desagradável quanto parecia. Vou tentar com algum bandido mais tarde. Havia também aquele feitiço que eu estava morrendo de vontade de aprender desde o tempo em solitude. É aquele Soulfire, um feitiço que eu categorizei erroneamente como uma magia da alma, mas era um Inner Magica Control, assim como as notas de Tiogur disseram. Eu não tinha uma maneira real de testar seu efeito, mas pude sentir isso. Ele pode energizar um artefato encantado diretamente do pó de Magica e não consumir a Magica do próprio artefato. Depois de mudar o som e a luz para alteração, tentei fazer novos feitiços para eles. Minha falha foi épica nesses dois por algum motivo, mas em um ato desesperado, combinei os dois aspectos em um feitiço Blast e chamei de Flashbang. Ele pode fazer uma explosão aguda com um efeito de luz desagradável, meio semelhante a esses flashbangs que a polícia usa. Dos novos feitiços que Nurina me deu foram o Bombo e o Bond Spear. Isso foi bom. Eu queria esses dois feitiços há muito tempo. A lança é a melhor arma para usar a cavalo e o arco é a melhor contra-arma contra magos. Desta vez não me esforcei em conjuração ou destruição. Pulei direto para a ilusão. Meu primeiro aspecto foi o aspecto principal da ilusão e foi o aspecto da mente, o aspecto que contém a maioria dos truques da ilusão como medo, fúria, calma e tudo isso. O feitiço que aprendi foi Paralise. Seu efeito era comum e era um dos feitiços mais favorecidos entre os magos, por isso foi muito evoluído e amplamente utilizado. Eu lancei em um pássaro que perdeu todos os seus sentidos e caiu, mas eu o peguei. É por isso que eu estava praticando Gri primeiro. O próximo aspecto de ilusão era o Will. Este foi complicado. Vontades dificilmente são quebradas ou manipuladas, mas algumas pequenas alterações podem causar um grande efeito. Este feitiço foi chamado de insinuar, assim como Lúcifer, ou Satanás, insinua as pessoas. Este feitiço tem um efeito semelhante de fazer com que as suspeitas sejam remotas para a mente do alvo. Foi um feitiço fraco, mas se usado da maneira certa, pode ser minha nova obra-prima. O próximo aspecto foi a visão. Aprendi um feitiço de visão noturna. O efeito foi ótimo. Pelo mesmo aspecto que fiz um feitiço blindness, não acho que teria qualquer utilidade em combate real, pois estarei mais focado em ferir o alvo, não em cegá-lo. Holy Smith foi meu novo feitiço original do Sou baseado no feitiço Fireball, também é um feitiço de nível de adepto. E outro novo feitiço foi Paladin's Aura, um feitiço Suncloak que pode fazer todos os mortos-vivos sofrerem danos. Depois disso, o feitiço que eu queria tentar era Reflection Ward. Uma proteção que pode refletir toda a magia como um encanto. Eu destruí meu cérebro em torno disso desde o tempo em Riften e finalmente consegui. A última coisa que eu queria verificar era algo que consegui compreender depois de fazer o feitiço Force Bullet. Peguei a caneca e coloquei na beirada da parede. O sol já estava se pondo e apenas uma pequena tonalidade vermelha estava lá. Ei! Espero que dê certo. Posicionei muito bem a caneca e corri 10 metros para trás. E agora? O momento da verdade. Inspire e abra bem os olhos F. Com licença. Tosse, tosse, tosse. Ah! Desculpe, eu te surpreendi. Está tudo bem. Está tudo bem agora. Não, eu sinto muito. Eu só queria dizer se você vai explodir aquela caneca com um feitiço, então faça desse jeito. Aqui é a direção das docas e os marinheiros sempre reclamam de coisas caindo sobre eles de aqui. Ah, então foi assim. Obrigado, a senhorita. Vou fazer assim. Bem agora. A garota me deu um sinal de positivo. Ok, vamos fazer de novo. Inspire, conversa, conversa, conversa. O que é agora? Olhei para trás para ver alguns alunos olhando em minha direção e conversando. Algo errado? Não, nós apenas pensamos que você vai lançar um grande feitiço, então vamos apenas assistir de longe. A mesma jovem senhorita disse. Certo, tudo bem. Garoto. Isso é embaraçoso. Inspire. Fussruda. Tio, digamos que correu tudo bem. Sim. Vamos apenas dizer isso. Apesar do fato de que esses estudantes se mijaram.
e a neve leve no telhado voou para todos os lados. Alguns professores correram para verificar o que aconteceu, mas eu estava descendo as escadas. Eu até dei a eles uma direção, a errada, claro. Chegar ao meu quarto foi uma luta, mas graças a Deus eu estava com o capuz. Pensando no grito. Minha cabeça ainda está leve com isso. Foi maravilhoso. Eu senti como se o espaço estivesse sendo rasgado quando a última palavra foi dita. Mas acho que me enganei ao fazer isso perto desses alunos. Nenhum deles teve forças para ficar de pé depois de testemunhar o poder, embora estivessem atrás de mim. De qualquer forma, vou me esconder no meu quarto e encerrar o dia. Mas, algo não estava certo. Receio que este meio se pareça com meu quarto, mas algo mudou. Bem-vindo de volta, John. Oh, essa é Jules. Então ela fez algumas redecorações. Ela também está me chamando pelo meu nome. Então ela colocou nossas camas uma ao lado da outra e trouxe uma banheira de madeira de algum lugar. Também há uma refeição na mesa. Você fez tudo isso? Risos. Então me diga, John. É o seguinte. Você quer um banho? Você quer jantar? Ou, você quer, eu? Graus, ponto 1. John. Altoa. N. Ok, desculpe. Eita. Bastardo ingrato. 10 segundos de volta no tempo, você fez tudo isso? Assim. Obrigado. É melhor você ir para a cama agora. Temos um navio para pegar amanhã. Um navio? Não vamos para aquela caverna? O quê? Não, não tão cedo. Para onde vamos então? Ei! Estamos visitando um amigo em Dawnstar. Tio Feitiços de John. Número misticismo. Mágica, controle externo. Canal absorver, suprir, dissipar, drenar, detecção, energia, matéria, scan, alterado de detectar, pontuação, novo, força, telecinesia, novo, PEG, novo, bala de força, novo, Fetterfall, movido de alteração, alma, queima, novo, armadilha, necromancia, reanimar, fornecer mortos-vivos, adivinhação, alarme, clarividência, tempo, acelerar, mágica, control, novo, fogo da alma, novo, número, alteração, matéria, fardo, pena, objeto, stone skin, flame skin, luz, movido para alteração, luz de vela, som, movido para alteração, abafar, criar um novo, jogar voz, novo, combinação, novo, flashbang, novo, número, conjuração, invocação de controle, comando, banir, vinculado, não vinculado, fornecimento, dedra, arma ligada, espada, punhal, machado de batalha, arco, novo, lança, novo, conjurar, familiar, rato, gato, falcão, coruja, lobo, conjurar mortos-vivos, fantasma, buneman, conjurar atronache, chama, normal, cavalo, frost, normal, utilitário, número, destruição, chama, chamas, raio de fogo, runa do fogo, bola, fogo, choque, faíscas, relâmpago, runa do relâmpago, corrente de relâmpago, capa, relâmpago, número, ilusão, mente, coragem, fúria, calma, medo, paralisar, novo, will, novo, insinuar, novo, visão, novo, visão noturna, novo, cegueira, novo, número, restauração, vitalidade, cura, drenar, vitalidade, ala, inabalável, ala de reflexão, novo, ala do quadrante sol, raios solares, fogo do sol, runa do sol, santa punição, novo, aura do paladino, novo, sublinhando, número, poderes especiais, racial, warcry, bufalis, iscar, inimigos, pedra de pé, pedra sombria, esconder-se nas sombras, buff, esgueirar-se, azul, buff de velocidade de combate, linhagem de sangue, fogo de resistência, sublinhando, número, tu 1, força implacável, fus, força ru, equilíbrio da, empurre, novo, Kiren Saga, capítulo 61, Piratas. Amanhã estava fria, tão fria que até dormitório aquecido parecia mais frio do que o normal. Tive que enviar Ju à cidade para entregar a nova armadura para Trudivar. Eu tinha alguns arranjos a serem feitos e Nurina tinha uma lista de compras, então tive que agir rápido tão cedo. O Icicle é o navio do colégio em que cheguei,
Ia reabastecer de Dawnstar, então fiz meus arranjos com eles ontem. Depois de alguns minutos, eu estava do lado de fora do colégio com Julanar e Trudivar enquanto entregava suas armas. Aqui para você. Você usará meu martelo. Eu dei meu Agnihá para Trudivar. É. Não é o martelo do chefe que foi usado no torneio. Sim, é minha arma favorita, então certifique-se de protegê-la bem. Eu disse, Julos, estes são para você. Eu dei a ela duas espadas curtas que combinavam com seu estilo. Agora, para o navio. O navio, chefe. Oh, esqueci de dizer. A estrada principal pode estar cheia de alguns encontros indesejados intencionais, então estamos levando o navio para Dawnstar. Dawnstar? Um amigo estará lá. Ele será de grande ajuda nesta missão. Sim, chefe. Descemos os degraus para as docas. Ao contrário da aparência que eu e Jules tínhamos, agora estou vestido com as vestes da faculdade sobre minha couraça escamosa e Jules estava em uma armadura leve escura. Ao chegarmos ao final da escada, pudemos ver o velho capitão Geodolf gritando com seus marinheiros. No entanto, quando ele me viu, sua atitude mudou completamente. Ah, você veio, rapaz. Sube a bordo, temos uma viagem curta desta vez. Ele estava alegre como sempre agora. Esperemos que esta viagem não demore muito. Algum tempo depois, o ciclo zarpou. Essa viagem levaria 2 dias. Muito bom momento para praticar feitiços e cultivar. O tempo passou pacificamente por um tempo. Eu estava sentado na cabana com Jules que estava preguiçoso sem fazer nada, ou ela estava brincando com suas novas espadas gêmeas. Ela gostou deles. Minha mente estava realmente em minha pesquisa. Eu estava pensando em aplicar o Inner Magica Control em meu chamado cultivo. O Inner Magica Control é misterioso e suas aplicações são impressionantes. Posso recriar muitas ideias dos romances e técnicas de fantasia apenas quando as coloco com outras ideias. As duas técnicas mais importantes que posso pensar são como circular mágica em meu corpo e usá-la para adicionar força energizando meu corpo. Acho que isso abrirá uma porta para a energia de combate real, ou o que os outros costumavam chamar de espírito de batalha ou coisas assim. Além disso, para descobrir mais aspectos, tento olhar para os atuais e pensar em seu reverso. A necromancia, por exemplo, é uma mágica para manipular os mortos, então não deveria haver uma mágica para fazer o contrário. Não estou falando sobre a magia da luz ou o que é chamado aqui de magia do sol. Estou falando da magia da vida ou da magia da natureza. A história registrou muitos magos que tinham a habilidade de se comunicar com a natureza. Os humanos também fazem da natureza a parte das especialidades da deusa Kene ou Kinaret e os elfos dizem o mesmo sobre Ifrugipre. A forma correta de manipular a natureza com mágica, na minha opinião, é dividida entre flora e fauna. É preciso se comunicar tanto com a natureza verde quanto com a natureza selvagem para dar os primeiros passos nesse caminho. Vou chamá-la de caminho do druida de agora em diante. Os outros tipos que procuro são o espaço magic e o time magic. A magia do espaço precisa de muita consciência espacial e compreensão da energia do próprio espaço. Tempo é ainda mais difícil. Norina me deu uma longa palestra sobre isso. Eu sei que essas duas magias são especialidades psíquicas e difíceis de dominar, então as associei ao misticismo, embora sentisse que elas pertencem à alteração. Por que não? Pois sei que ambas as magias fazem parte da natureza que envolve o homem, mas essa é uma longa teoria que deixei de lado. Alcançar todas as magias que pensei agora há pouco é entendê-las ou detectá-las. Nem é preciso dizer que minha magia de detecção que estou praticando agora é o passo mais importante, a maneira de desbloquear e entender novas habilidades. O mais assustador é que estou aumentando meu poder para encontrar essas magias misteriosas. Aumentar o poder assim não é uma coisa boa. É perigoso e pode causar um resultado catastrófico um dia. Eu estou supondo que um dia meu corpo pode não ser mais capaz de manter minha energia e algum acidente acontecer. Algo como o que aconteceu com o Augur. Devo ter falado com ele antes de partir, mas levaria muito tempo para provar a ele que sou digno de conhecimento. Ele é muito particular sobre passar o conhecimento.
Minha última preocupação no misticismo agora é o oposto de detecção, adivinhação. Quando as pessoas normais pensam em místicos, elas pensam naqueles que podem prever o futuro, adivinhar o destino e tudo mais. Aprendi 2 feitiços em adivinhação. Um deles me foi passado por Nurine e é o meu feitiço alarme. Aquele feitiço que salvou minha vida sabe quantas vezes. Também aprendi clarividência. Um feitiço que guia alguém por sua necessidade até o alvo. Mas é realmente um feitiço difícil de controlar. Falando em feitiço alarme, estou ouvindo tec-tec-tec na minha cabeça e estou ficando um pouco nervoso por causa disso. Algo está errado. Ju também notou e se mexeu comigo. Seus ouvidos são mais aguçados que os meus, então ela deve ter ouvido alguma coisa. O que está acontecendo? Perguntei. Não tenho certeza, mas muitos passos estão soando no convés. Vamos subir. Desembainhando nossas lâminas, subimos para o convés. O deck estava uma bagunça. Os marinheiros corriam por toda parte e as flechas iam e vinham. Ainda não pisei no convés. Eu ainda tinha que avaliar a situação. O que está acontecendo? Agarrei um dos marinheiros e puxei-o para mim. Você não vê? Piratas. Piratas. Oh, que sujeito de alto astral. Mas piratas. Este navio carrega a bandeira do colégio. Nenhum pirata será tão ignorante e atacará o navio. Nós estamos indo, aqui. Eu evoquei a Stoneskin e lancei em Ju, depois em mim. Eu não vou te perdoar se algo acontecer com você. Ela disse. Ei. O mesmo de volta para você. Corremos para a tempestade de flechas. Eu odeio flechas. Tio, a barra N, terceira pessoa por 2 embarcações atacaram o Cicle de cada lado. Um era um pequeno navio e o outro era um pouco menor que o próprio Cincelo. As bandeiras piratas indicavam que eles não são os piratas habituais dessas partes. Estes eram piratas argonianos. Após a guerra em Morrowind entre os Dúmer e os Argonians, Morrowind perdeu grande parte de seu território para Black Marsh no que é conhecido como Succession War, uma guerra sobre a busca de vingança por milhares de anos de escravidão, ou assim diz uma teoria. Agora, depois de quase 200 anos, novos piratas argonianos começaram a surgir no norte de Skyrim. João estava testemunhando pela primeira vez uma escaramuça naval, e ele não gostou disso. Eles estão apenas atirando flechas um no outro assim? Ele pensou. Normalmente, ele não via nenhuma cena de pirataria como assim em filmes. A Era de Ouro dos Piratas durante a Era da Pólvora só era conhecida por ele, então isso para ele foi uma espécie de decepção. Capitão Geldolf. Como vamos lidar com isso? John se escondeu ao lado do capitão e perguntou. Se fosse um lado seria fácil. Não podemos focar naquela caravela com aquele pequeno slope nas costas. Meu contramestre está ferido. Rapaz, esta é a sua hora de brilhar. Notas do autor. Estou usando a classificação por tamanho. Slope é uma pequena embarcação com um único mastro. Pense nisso como um merrigo de One Piece. Caravela é um navio longo e leve com 2 mastros em casos normais, 20 metros de comprimento. O Cicle é um brigante no nórdico. Eu não quero brilhar. John retrucou. Esse é o rapaz espírito. Vá para Fraki. Você o conhece? Descubra uma maneira de proteger nossas costas daquele pequeno. Vamos enviar outro para Oblivion. John estava com dor de cabeça. Nessa loucura, esse velho conseguiu dar um jeito de se emocionar. Mutar. John saltou e se protegeu após se proteger quando alcançou um marinheiro chamado Fraki. Ju estava atrás dele o tempo todo. O capitão disse para enviar aquele pequeno barco para Oblivion. John disse. Não vai ser fácil. Precisamos de alguém que possa lançar Fireball pelo menos. Eu posso lançar. Rapaz. Nós só trouxemos você para o colégio há 2 semanas. Cale a boca e faça o que eu digo. Vou explodir esses filhos da puta, então me dê alguma cobertura. Flechas de entalhe. Fark não discutiu mais e confiou em John. John já estava evocando uma bola de fogo em cada mão e esperando pelo fogo de cobertura. Solto. Com o som das flechas cortando o ar, os piratas dos Lopes se escondiam atrás de tudo que encontravam. Esta foi a hora de John brilhar.
Ele lançou o primeiro feitiço e mirou na área atrás do mastro onde a maioria dos piratas se escondia. O segundo feitiço foi lançado no local onde ele podia ver que a maioria das flechas dos piratas estavam armazenadas. Ele ainda não havia terminado. Ele estava evocando um terceiro feitiço apressadamente, mas os piratas começaram a atacá-la de todo o coração. Enquanto ele se esquivava, ele finalmente terminou de carregar o feitiço e mirou na vela. Os 3 feitiços caíram e explodiram esplendidamente bem. O primeiro colocou muitos piratas em estado crítico. O segundo vai prejudicar seu tiro porque a maioria das flechas foram destruídas e o terceiro foi um presente de despedida. Smir. Fraki estava testemunhando o bombardeio de um lado e não pôde deixar de se sentir feliz. Em sua cabeça, um feitiço era bom o suficiente, muito menos 3. Preparem suas flechas. Daremos mais uma rodada. Fraki. Eles estão jogando os jarretes. Um marinheiro gritou. Oblivion. Eles são persistentes. Não se preocupe com isso agora. John disse. Estou indo para o tombadilho. Preciso de cobertura lá. John correu enquanto se cobria com um cano quebrado. Fraki viu isso e ordenou que os cerca de 10 marinheiros o seguissem. Quando eles alcançaram a tendência, John já havia terminado de carregar um feitiço. Proteja-se. Assim que ouvir um barulho forte, faça chover sem parar. Lembre-se. Nunca olhe para aquele feitiço. Os marinheiros baixaram a cabeça para cobrir e assentiram. John era quem dava ordens agora. John lançou um feitiço gripe no barril e o moveu no ar. Os piratas naturalmente pensaram que alguém estava tentando se esgueirar sobre eles e choveram flechas no barril. A 10 metros do barril, John carregava um feitiço com todas as suas forças. Agora, pegue isso. Ele lançou o feitiço de sua capa aleatoriamente no meio dos piratas. Um barulho terrível de toque e uma luz forte explodiram no slow pirata. Os piratas começaram a gritar com o barulho e fecharam os olhos com a luz forte. Deles tudo. Com o comando de John, Fark e os outros marinheiros, assim como Julanar, começaram a chover flechas aleatoriamente nos piratas argonianos. John voltou ao seu esconderijo e começou a carregar seu feitiço. Esta foi a bola de fogo normal que ele usou para explodir os piratas minutos atrás. Mas desta vez ele estava lançando 2 mãos, um feitiço com as 2 mãos. Ele atingiu um certo ponto em que um feitiço está totalmente carregado, mas ainda não havia terminado. Ele estava sobrecarregando o feitiço. A bola de fogo em sua mão foi ficando cada vez maior até que seu diâmetro atingiu 1 metro. Voltam! John gritou e os marinheiros correram como mortos-vivos fugindo do sol. John carregava o feitiço sobre a cabeça e parecia que carregava um pequeno sol. Peguem isso, seus filhos da puta! O Dama Fireball. A bola de fogo voou em direção ao navio pirata dando o golpe final. Os piratas não estavam em condições de ver o que estava vindo em sua direção, mas aqueles que viram já estavam correndo para o mar. Ainda assim, o Fireball atingiu seu alvo. Uma explosão estrondosa como se um feitiço de especialista fosse lançado. Isso era semelhante à ira dos deuses primordiais golpeando seus inimigos. Nenhuma embarcação foi vista após a forte explosão e onda de choque, como se nada estivesse ali, exceto por pequenos pedaços de madeira e fumaça que apareceram na superfície. Isso parecia realmente assustador. O rosto de John estava se contorcendo de constrangimento. Ju, exagerei no último feitiço. Ju olhou entre ele e o lugar que deveria ser a localização do navio pirata. Não. Você apenas fez nossos esforços parecerem nada. Oh, tenho que cobrir isso agora. John disse, bom trabalho a todos. Agora para o próximo navio. Os marinheiros ficaram apavorados e acenaram com a cabeça. Correram para ajudar na luta do outro lado. Ju, aquele saquinho que você carrega tem uma poção azul. Se apresse. Estou com pouco suco. Aqui. Ju deu a ele a poção azul. John estava se refrescando enquanto bebia, mas as poções na vida real são muito mais lentas do que as do jogo. Levaria 15 minutos para digerir completamente o efeito da poção. Enquanto saboreava a bebida, o barulho irrompeu do outro lado do navio e ele começou a tremer. Os piratas estão entrando em combate corpo a corpo.
Ju verificou e relatou. Vamos entrar na briga. Mesmo estando com pouca mágica, João desembainhou sua espada e foi em direção à luta. Ele ansiava por uma luta em grupo como essa. O lugar estava agitado, a luta irrompeu em ambos os navios e os piratas eram lutadores ferozes. João estava pensando em como lidar com uma situação como essa, mas ele não era experiente nesse tipo de luta. Seu pequeno atraso atraiu um pirata para ele. O pirata argoniano não era um inimigo fácil. Ele golpeava João à torta e à direito. Era fisicamente superior a João e com a mesma velocidade. João foi colocado em desvantagem muito rápido. Ainda assim, truques eram sua parte favorita em uma luta. Sua mão direita tinha o sabre e a esquerda evocava um feitiço. O feitiço não era realmente visível, então deu-lhe uma oportunidade melhor de prender seu inimigo. Uma vez que o pirata estava fazendo uma grande barra, João lançou o feitiço. O feitiço pousou no torso do pirata, como se a carne estivesse sendo estilhaçada. O feitiço destruiu uma pequena parte do corpo e o pirata gritou de dor. Isso era força e bulete e é por isso que era desagradável. Iria atingir o alvo causando um resultado tão desagradável. O próximo ataque de João foi com a espada no coração do pirata. A vida partiu do pirata depois disso. O segundo inimigo não foi muito melhor. O terceiro, o quarto, o quinto. João começou a se acostumar com o combate frenético e desorganizado e seu cérebro funcionava como uma máquina. Os piratas sentiram a ameaça e começaram a recuar para o seu navio. Perceberam que a pequena embarcação Slope não tinha mais cobertura e começaram a reconsiderar o ataque. Os marinheiros não perderiam essa oportunidade e perseguiram os piratas até o navio. A luta mudou completamente para o outro lado. Os marinheiros se tornaram os piratas e os piratas se tornaram os defensores. A razão era simples. O colégio não tem piedade de nada que perturbe sua principal veia de vida e os piratas por aqui estavam bem cientes do fato. Nenhum deles foi estúpido o suficiente para atacar uma embarcação com a bandeira do colégio. João também foi um dos que embarcou no outro navio e ele era semelhante a uma máquina de matar. Ele embainhou sua espada e mudou para Lightning Magic. Esta era uma magia desagradável no mar. Ele estava lançando Shine Lightning porque já recuperou um pouco de mágica e não se arriscou com esses piratas. Ninguém notou seu estado de espírito, exceto o capitão Geldof. Ele não estava mais lutando normalmente, ele estava em uma matança. Este estado de espírito testa a maioria dos poderosos jovens magos e guerreiros, e então eles tiveram que vencê-lo por conta própria. Os piratas cresciam cada vez menos, mas João estava mais feroz do que nunca. Esses piratas eram semelhantes a mobs em um jogo e ele estava na zona agora. Ele não percebeu quantos matou. Até os marinheiros atrás dele ficaram apavorados, especialmente aqueles que viram a grande bola de fogo que ele lançou há pouco ficaram ainda mais apavorados. Ele era como um lobo entre um rebanho de ovelhas. Julanar estava atrás de João o tempo todo e se distanciava dele. Aqueles que tentavam se aproximar dele eram atingidos por suas flechas. Ela nunca mostrava muito, mas mesmo sendo caolho, ela era uma arqueira terrível. Naquele dia cerca de 70 piratas atacaram o Cicle que tinha 40 marinheiros nele. João sozinho matou 30 piratas e afundou um pequeno navio sozinho. Dias depois, quando os marinheiros retornarão ao Interod um novo título será adicionado a João. O açougueiro louco. Tio, a barra N. Primeira pessoa povo maldito seja. Não sei como isso aconteceu, mas no momento em que entrei na luta, perdi todos os sentidos. Como se eu respondesse a um chamado superior, meus instintos me levaram a matar. Quanto mais eu mato, mais eles gritam. Eu os queimei com raios até sentir o cheiro da carne queimada. Como se eu quisesse cobrir esses gritos com qualquer coisa, eu lancei mais magia para impedir que suas vozes chegassem aos meus ouvidos. Quantos deles eu matei não é um número que eu possa contar. Meu único consolo era que eles eram piratas. O capitão disse que eles não eram daqui e que suas cabeças ainda não eram desejadas, então nós os jogamos no mar. Eu não acho que eles se importariam com isso. Os argonianos amam a água e os marinheiros também. Os marinheiros argonianos não ficariam tristes com isso, certo? Toda vez que tinha que tirar uma vida,
Preferia que fosse uma punhalada rápida ou uma flechada rápida. Por algum motivo era menos bagunçado, limpo e a vítima não estaria em tanta agonia. Como Hilda se sentiu sobre isso? Quer dizer, ela lutou em uma guerra, certo? Havia milhares de inimigos em comparação com esta pequena luta. Quantos é preciso matar em uma guerra para sobreviver como aqueles veteranos? Talvez eu fosse um caso diferente. Eu matei muito sozinho. Eu deveria ter me contido um pouco. Agora os marinheiros estão com medo de mim. Mas não tenho medo de quem eu sou. Estaria enganado se eu fizesse. Afinal, adquiri esse poder exatamente por isso. Para matar os inimigos como um louco. Sorrir sobre seus cadáveres como os tolos que tentaram trazer tristeza aos meus entes queridos. Assim como aqueles tolos que perseguiram Hilda desde Amerfeu até Riften. Lembro-me de ter lido que Jonrad fez a mesma coisa em Iliac Bay. Ele atacou alguns navios e os afundou com fogo. De fato. Tal pai, tal filho. Droga. Eu sorri. Os marinheiros ficaram assustados comigo de novo. Sem problemas. Eu apenas comecei este caminho e vou levá-lo até o fim. Foi divertido. Uma voz suave soou em meus ouvidos. Por algum motivo, ela me curou. Nós matamos muitos deles hoje. Sim, nós fizemos. Ela está certa. E vamos matar mais. Isso mesmo, mais. Podemos matar tanto quanto Hugh calhe a boca por um segundo. Eu a peguei pelo pescoço e impedi que sua loucura se tornasse pública. Tudo bem. Desculpe, eu só estava. Não fale agora. Maldita seja. Ela gosta tanto de matar. Chefe. Oh. Então você sobreviveu. Disse Ju. O que você quer, Trudivar? Perguntei. Desculpa interromper, mas o capitão Geldof está procurando por você, chefe. Até ele tem medo. Onde ele está? Por aqui, chefe. Trudivar me levou ao capitão Geldof. Ele estava no navio pirata que cometemos um erro. Rapaz, venha aqui. Ele chamou por mim e se afastou dos outros. Olha, rapaz, eu não sei que demônio te assombrou durante a luta, mas uma coisa é certa. Você precisa suprimi-lo. Suprimir isso. Sim, eu vi alguns bons marinheiros caírem em seu estado antes e levou alguns deles para o esquecimento, rapaz. Você precisa se distrair desses demônios agora. Obrigado, capitão. Eu vou. Olha ao seu redor. Esta é uma boa distração. Um navio provavelmente construído em Rock. Pode ser tripulado por 7 homens e precisa de alguns reparos leves graças a você. Não sei de onde os piratas erraram, mas devemos levar para Dawnstar conosco. O que você diz, rapaz? Diga sobre o que, capitão? Estou dizendo para você ser o capitão, seu idiota. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.